Não! Meu Deus, não! O grito da minha nora ecoou pelo quintal quando viu o que estava desenterrado. Mas para mim, aquelas palavras soaram como música, porque eu já sabia o que estava ali embaixo. Meu nome é Márcia Santana, tenho 65 anos. Esta é a história de como um jardineiro inocente se tornou a peça final de uma investigação silenciosa. E de como, às vezes, a verdade precisa ser desenterrada, literalmente. Eu estava parada no quintal da casa que eu mesma dei de presente ao meu filho, olhando para aquela caixa de metal enferrujada que seu Joaquim acabara de desenterrar. Minhas mãos tremiam, não de medo, de raiva contida, porque ali dentro, protegidas por sacos plásticos grossos, estavam as joias da minha mãe. O colar de pérolas que ela usou no casamento, os brincos de esmeralda que pertenceram à minha avó, e pilhas de documentos que eu nunca tinha visto na vida, mas que carregavam carimbos, assinaturas e valores que faziam meu estômago revirar. Deixa eu voltar um pouco. Deixa eu te contar como cheguei até esse buraco cavado na terra úmida, com cheiro de raiz e segredo podre vindo de dentro daquela caixa. Porque essa história não começou hoje. Começou há 2 anos, numa tarde de domingo aparentemente normal, quando tudo ainda parecia perfeito. Era abril de 2023. Eu tinha acabado de fazer 63 anos. Meu filho Bruno veio me visitar com a Daniela, a esposa dele. Eles moravam na casa que eu dei a ele como presente de casamento, um sobrado lindo num condomínio tranquilo aqui em Ribeirão Preto, com 3 quartos, quintal grande e uma churrasqueira que o Bruno adorava usar aos sábados. Naquele domingo, a Daniela estava especialmente carinhosa. Me abraçou apertado na porta. "Sogra, a senhora está cada dia mais jovem." Eu sorri. Boba. Acreditei. Ficaram o dia todo. A Daniela me ajudou a organizar o armário do meu quarto. "Deixa eu te ajudar, Márcia. Você guarda tanta coisa, deve ser difícil achar as coisas." Eu deixei. Confiava nela. Achava que tinha sorte de ter uma nora tão atenciosa, tão presente. Enquanto isso, o Bruno estava na sala assistindo futebol, gritando com a televisão cada vez que o time dele tomava um contra-ataque. A casa cheirava a café fresco que eu tinha acabado de coar, aquele aroma forte e amargo que sempre me acalmava. Tudo parecia normal, tudo parecia seguro. Quando eles foram embora, já era noite. Eu lavei as xícaras, guardei as coisas, tomei meu banho. Foi só na terça-feira seguinte, quando fui procurar o porta-joias da minha mãe para levar umas peças no joalheiro para limpeza, que percebi. Sumiu. O estojo de veludo verde musgo que ficava sempre na segunda gaveta da cômoda, escondido embaixo das minhas blusas de frio. Não estava mais lá. Revirei a casa inteira. Tirei gaveta por gaveta. Olhei dentro de caixas que não abria há anos. Procurei em cima do guarda-roupa, embaixo da cama, dentro do armário da cozinha. Nada. Meu coração batia descompassado. Aquelas joias valiam mais de 40 mil reais, mas não era o dinheiro. Era a memória. Era a última coisa física que me ligava à minha mãe, que tinha falecido 6 anos antes. Chorei aquela noite toda. Me senti incompetente, velha, esquecida. Liguei pro Bruno no dia seguinte, a voz ainda embargada. "Filho, você não viu o porta-joias da avó quando estava aqui domingo?" Ele ficou preocupado. "Mãe, que porta-joias? Eu nem entrei no seu quarto." Fiquei ainda mais desesperada. "Então eu perdi, Bruno. Eu perdi as joias da sua avó. Eu tô ficando velha. Não consigo mais lembrar onde coloco as coisas." Ele tentou me acalmar. "Calma, mãe. Vou aí te ajudar a procurar no fim de semana." Mas foi a Daniela quem ligou depois, naquela mesma tarde. A voz dela estava diferente. Tinha uma paciência forçada, como se estivesse falando com uma criança teimosa. "Márcia, o Bruno me contou. Olha, não fica assim. A senhora anda muito estressada, né? Às vezes a gente guarda as coisas em lugares diferentes e esquece. Acontece. A senhora já tá numa idade que essas coisas são normais." Aquilo me atingiu como um soco. Numa idade. Essas coisas são normais. Como se eu estivesse senil. Como se eu fosse incapaz. E foi aí que tudo mudou entre nós. Porque a Daniela começou a me tratar como se eu fosse de vidro. Nas visitas seguintes, ela falava comigo devagar, soletrando as palavras. "Márcia, você tomou seu remédio hoje?" Eu não tomava remédio nenhum. Nunca tomei. Tenho a pressão perfeita, o colesterol controlado só com caminhada e alimentação. Mas ela insistia. "Sogra,
Deixa eu anotar aqui para a senhora os horários, senão você esquece. Anotava coisas que eu nunca tinha que tomar em papéis que ela colava na geladeira. Vitaminas, remédios para a memória. Eu tirava aqueles papéis, jogava fora, mas ela sempre colava novos. Um dia, ela disse na frente do Bruno: Amor, sua mãe deixou a torneira da cozinha aberta de novo. Quando cheguei aqui de manhã para trazer o almoço, estava vazando. Mentira. Eu não tinha deixado torneira nenhuma aberta. Eu tinha saído cedo para caminhar no parque, tinha trancado tudo, verificado tudo como sempre faço. Mas o Bruno acreditou nela. Mãe, você precisa prestar mais atenção. E se alaga a casa? Tentei me defender. Bruno, eu não deixei torneira aberta. Eu sempre verifico tudo antes de sair. Mas a Daniela suspirou, colocou a mão no ombro dele e disse baixinho, mais alto o suficiente para eu ouvir. Amor, ela não vai admitir. É o começo. A minha avó era assim também. Outra vez ela contou que eu tinha me perdido voltando do mercado. Bruno, fiquei preocupada. Ela demorou quase 2 horas para voltar de uma compra que leva 20 minutos. Quando perguntei, ela nem sabia explicar onde tinha ido. Mais uma mentira descarada. Eu tinha encontrado a dona Cecília, minha vizinha de 40 anos, na padaria, e ficamos conversando. Cheguei mais tarde porque paramos para tomar um café juntas. Mas quando tentei explicar, a Daniela cortou. Tá vendo, Bruno? Ela nem lembra direito. Meu filho me olhou com pena, com medo. Comecei a ver nos olhos dele algo que me partiu o coração. Dúvida. Ele estava começando a duvidar de mim. As visitas foram rareando. Antes, o Bruno vinha me ver todo fim de semana. Trazíamos churrasco, conversávamos por horas. Ele me contava sobre o trabalho de representante comercial, as viagens que fazia pelo interior vendendo equipamentos agrícolas. Depois que a Daniela começou com essa história de que eu estava ficando esquecida, ele passou a vir só 2 vezes por mês. Depois uma, depois nenhuma. Quando eu ligava, era sempre ela quem atendia. Oi, Márcia. O Bruno tá numa reunião importante. Depois ele te retorna. Nunca retornava. Eu ligava de novo no dia seguinte. Ele tá dirigindo, sogra. Perigoso atender no trânsito. Ele te liga mais tarde. Não ligava. Me senti desaparecendo. Sabe aquela sensação de que você está virando invisível? De que as pessoas olham através de você como se você fosse um móvel velho que não serve mais para nada? Era isso. Eu, Márcia Santana, contadora aposentada que trabalhou durante 42 anos, que criei meu filho sozinha depois que meu marido me largou por uma mulher 20 anos mais nova, que paguei faculdade particular para o Bruno, que dei entrada na casa dele, que nunca pedi nada em troca, estava virando um estorvo, um problema. Uma velha esquecida que não sabia mais cuidar de si mesma. Chorei tanto naqueles meses. Noites inteiras acordada, olhando para o teto do quarto, sentindo o silêncio pesado da casa vazia. Meu filho era tudo que eu tinha, e eu estava perdendo ele. Não para a morte, não para a distância, para uma mentira, para uma narrativa que a Daniela estava construindo tijolo por tijolo, palavra por palavra, invenção por invenção. Ela estava me apagando da vida dele. E o pior, ele estava acreditando. Teve um domingo que eu não aguentei mais. Peguei o carro, dirigi até a casa dele sem avisar. Toquei a campainha. A Daniela abriu, e eu vi no rosto dela um flash de irritação antes dela compor aquele sorriso falso. Márcia, que surpresa! Não era surpresa boa, era invasão. Eu vim ver meu filho. Ela abriu a porta mais devagar que o necessário. Ele está assistindo o jogo. Mas entra. Entrei. O Bruno estava no sofá, de bermuda e camiseta, com uma cerveja na mão. Quando me viu, deu um sorriso sem graça. Oi, mãe. Tudo bem? Como se eu fosse uma estranha. Como se precisasse marcar horário para ver meu próprio filho. Sentei do lado dele. Tentei puxar conversa. Perguntei do trabalho. Ele respondeu com monossílabos. Tá bom, normal. Corrido. A Daniela ficou de pé na sala, de braços cruzados, me vigiando. Como se eu fosse fazer alguma coisa errada, como se eu fosse quebrar alguma coisa. O clima estava tão pesado que eu mal conseguia respirar. Fiquei 20 minutos. Não aguentei mais. Me levantei. Vou indo. Só passei para dar um oi. O Bruno nem se levantou do sofá. Tá bom, mãe. Dirige com cuidado. A Daniela me acompanhou até a porta. Quando eu já estava saindo, ela disse baixinho. Márcia, da próxima vez, liga antes, tá? A gente tem nossa rotina. O Bruno precisa descansar nos fins de semana. Voltei para casa destruída.
Sentei no sofá da minha sala, naquele tecido gasto que eu já devia ter trocado há anos, e solucei. Não era choro, era desespero. Eu estava perdendo meu filho e não sabia como impedir. Fiquei ali até escurecer, sem nem acender a luz. O silêncio da casa vazia parecia gritar. Todas aquelas paredes que eu pintei com tanto carinho, todos aqueles móveis que eu comprei um por um com meu suor, com meu trabalho de décadas, pareciam me julgar. Você fracassou. Você perdeu seu filho. Você não vale nada. Foi naquela noite, naquele fundo do poço, que alguma coisa em mim se quebrou. Mas não quebrou para pior. Quebrou para renascer. Porque eu olhei no espelho do banheiro, lavando o rosto inchado de tanto chorar, e vi a mulher que eu era. Não a velha esquecida que a Daniela inventou, mas a Márcia de verdade. A mulher que trabalhou durante 4 décadas com números, com contas, com documentos. A mulher que nunca errou um balanço, que nunca perdeu um comprovante, que tinha a memória fotográfica para códigos fiscais e vencimentos de impostos. Aquela mulher não estava esquecida. Aquela mulher estava sendo sabotada. E foi nesse momento, com o rosto molhado e os olhos vermelhos, que eu tomei a decisão mais importante da minha vida. Eu ia provar. Ia provar para mim mesma e depois para o mundo que eu estava lúcida, que eu não era louca, que tinha alguma coisa muito errada acontecendo e eu ia descobrir o que era. Na manhã seguinte, acordei cedo. Tomei banho, me vesti, penteei o cabelo com cuidado. Passei batom. Saí de casa com a bolsa e uma determinação que eu não sentia há meses. Fui até a escola de informática do bairro e me matriculei num curso básico de computador e celular. A moça da recepção me olhou surpresa. A senhora quer fazer o curso? Como se uma mulher de 63 anos não pudesse aprender. Quero. Quando começa? Comecei na terça-feira seguinte. Aprendi a usar o WhatsApp direito. Aprendi a tirar foto, gravar áudio, fazer backup. Aprendi a usar o Google Drive para guardar documentos. E comecei a documentar tudo. Cada vez que a Daniela dizia que eu tinha esquecido alguma coisa, eu anotava no celular. Data, hora, o que ela disse, se tinha testemunha. Cada vez que ela inventava que eu tinha feito algo errado, eu fotografava a evidência de que não tinha feito. A torneira que ela disse que eu deixei aberta, fotografei ela fechada antes de sair de casa. O remédio que ela disse que eu esqueci de tomar, fotografei a caixa lacrada que eu nunca abri porque nunca precisei tomar aquilo. Durante 3 meses, juntei provas, juntei mentiras, juntei contradições. Tinha uma planilha no computador, porque velha esquecida não faz planilha, né? Com todas as vezes que a Daniela tinha me sabotado. Eram 27 ocorrências registradas. 27 vezes que ela tentou me fazer passar por louca. E eu tinha prova de cada uma. Mas eu sabia que isso não era suficiente. Porque qual era o motivo? Por que ela estava fazendo isso? Não fazia sentido. Até que numa terça-feira de julho, 3 meses depois daquele domingo horrível em que eu fui expulsa da casa do meu filho, meu telefone tocou. Era um número desconhecido. Atendi com cautela. Alô? A voz do outro lado era masculina, jovem, hesitante. Dona Márcia Santana? Confirmei. Aqui é Rodrigo Tavares. A senhora não me conhece, mas eu preciso muito falar com a senhora. É sobre a Daniela. Meu sangue gelou. E foi assim, com essa ligação inesperada, que minha vida mudou de rumo completamente. Mas o que esse homem tinha para me contar? E por que ele conhecia a Daniela? E foi assim, com essa ligação inesperada de um completo estranho, que minha vida mudou de rumo completamente. Mas me diz uma coisa. Se você recebesse uma ligação de alguém dizendo que conhece o passado sombrio da pessoa que você ama, você acreditaria? Ou acharia que é mentira, armação, inveja? Deixa nos comentários. Porque eu precisei tomar uma decisão naquele momento. E o que eu descobri depois mudou tudo. Marquei com o Rodrigo num café discreto no centro da cidade, longe do meu bairro, longe de olhos conhecidos. Cheguei 15 minutos adiantada. Sentei numa mesa do canto, de costas para a parede, de frente para a porta. Velhos hábitos de contadora. Sempre saber quem entra e quem sai. Pedi um café preto, sem açúcar. Minhas mãos tremiam segurando a xícara quente. Ele entrou pontualmente às 3 da tarde. Alto, moreno, uns 35 anos, cara de quem não dormia direito havia tempo. Usava uma camisa social amarrotada e carregava uma pasta preta debaixo do braço.
Olhou ao redor procurando alguém que combinasse com a descrição que eu tinha dado por telefone. Mulher de cabelos grisalhos, blusa azul, sentada sozinha. Nossos olhos se encontraram. Ele veio direto para minha mesa. Dona Márcia? Confirmei com um aceno. Ele sentou, colocou a pasta sobre a mesa com um peso que parecia físico. O garçom veio anotar o pedido. Um café também, por favor. Esperamos em silêncio até o garçom se afastar. O Rodrigo respirou fundo. Eu não sei por onde começar. Eu disse com uma calma que não sentia. Pelo começo. Quem você é e como conhece a Daniela? Ele passou a mão pelo rosto, cansado. Eu fui noivo dela há 5 anos. A gente namorou por 1 ano e meio. Ela era diferente na época. Ou pelo menos eu achava que era. Carinhosa, atenciosa, parecia a mulher perfeita. Fez uma pausa. Bebeu um gole do café que tinha acabado de chegar. Meu avô faleceu naquela época. Me deixou uma herança. Não era uma fortuna, mas era considerável. 230 mil reais em ações e um apartamento pequeno no centro. A Daniela ficou animada demais quando soube. Começou a fazer planos. Casamento, lua de mel, reformar o apartamento. Achei normal. Achei que era empolgação de noiva. Meu estômago começou a revirar. Eu conhecia esse roteiro. Tinha vivido ele nos últimos meses. Mas aí começaram as coisas estranhas. Ela convenceu minha mãe de que eu estava bebendo demais. Eu tomava uma cerveja no fim de semana. Só isso. Ela dizia para minha mãe: "Tô preocupada com o Rodrigo, ele tá diferente." Convenceu meu pai de que eu estava gastando dinheiro de forma irresponsável. Começou a criar essa narrativa de que eu estava com problemas, que precisava de ajuda, que ela ia cuidar de mim. Ele riu sem humor. Eu era representante comercial também. Viajava muito. Ela começou a ligar para minha família, dizendo que eu não atendia telefone, que ela estava preocupada, que eu tinha sumido, sendo que eu ligava todo dia para ela. Mas ela distorcia tudo. E sua família acreditou? Minha voz saiu mais rouca que o previsto. No começo, não totalmente, mas ela era muito convincente. Chorava, dizia que me amava, que só queria me ajudar. Até que um dia, eu descobri que tinha 3 documentos assinados com o meu nome. Documentos que eu nunca tinha visto na vida. Um era uma procuração dando a ela acesso à minha conta bancária. Outro era um contrato de venda do apartamento que meu avô deixou, com minha assinatura perfeitamente falsificada. O terceiro era uma autorização para ela movimentar as ações. Ele abriu a pasta e tirou cópias dos documentos. Deslizou pela mesa até mim. Peguei com as 2 mãos. Olhei. A assinatura dele estava ali, mas qualquer pessoa com um mínimo de conhecimento em análise grafológica conseguiria perceber que era falsa. As curvas estavam ligeiramente diferentes. A pressão da caneta irregular. Como você descobriu? Por sorte, o gerente do banco era amigo do meu pai. Ele me ligou estranhando uma movimentação grande que a minha procuradora estava tentando fazer. Só que eu nunca tinha dado procuração para ninguém. Fui correndo no banco. Quando vi aquele documento, soube na hora que era falso. Fui direto na polícia. Registrei boletim de ocorrência. Contratei advogado. Consegui anular tudo antes que ela conseguisse tirar 1 centavo. Ele bebeu mais café. A mão dele também tremia. E ela? O que aconteceu com ela? Sumiu. Literalmente. Eu fui até o apartamento onde ela dizia que morava. Ninguém conhecia ela lá. O endereço era falso. O telefone que eu tinha? Desativado. As redes sociais? Deletadas. Foi como se ela nunca tivesse existido. Tentei procurar, mas meu advogado disse que sem achar ela não dava para processar. O caso ficou em aberto. Arquivaram porque não conseguiram localizá-la. Ele me olhou direto nos olhos. Até que 3 meses atrás, eu estava numa churrascaria com uns amigos e vi ela. Estava com um homem, rindo, feliz, de aliança no dedo. Parecia outra pessoa, cabelo diferente, jeito diferente. Mas era ela, tenho certeza absoluta. E você a seguiu? Fiquei observando discretamente. Anotei a placa do carro. Paguei um detetive particular para descobrir quem era o marido dela. Foi assim que cheguei no seu filho, Bruno Santana. E quando pesquisei mais, descobri o nome da mãe dele. Você. Decidi te procurar porque eu sei o que ela é capaz. E se ela está perto da sua família, vocês estão em perigo. Fiquei em silêncio por 1 minuto inteiro, processando, encaixando as peças. Tudo fazia sentido agora. Todas as mentiras, toda a sabotagem. Ela não estava apenas me afastando do meu filho por maldade. Ela tinha um plano. Ela queria acesso a algo.
Mas a quê? Rodrigo, você tem cópias de tudo isso? Dos boletins de ocorrência, dos processos, dos documentos falsos? Tenho. Trouxe tudo para você. Ele tirou da pasta um envelope grosso. Tem tudo aqui. Mas eu descobri que não fui o único. Tem pelo menos outros 2 homens que ela fez a mesma coisa. Um em São Paulo, outro em Belo Horizonte. Consegui contato de um deles. Ele topou dar depoimento se você precisar. Peguei o envelope como se fosse uma bomba. Porque era dinamite. Era a prova de que eu não estava ficando louca, de que meu instinto estava certo o tempo todo, de que minha nora era uma golpista profissional e meu filho estava completamente cego, apaixonado, manipulado. Agradeci ao Rodrigo, trocamos telefones, prometi manter contato. Voltei para casa em estado de choque. Sentei na mesa da cozinha e abri o envelope. Li tudo, cada documento, cada boletim, cada palavra. Levei 4 horas. Quando terminei, já era noite. E eu estava com um nó na garganta que não conseguia engolir, porque agora eu sabia a verdade. Mas como provar? Como convencer meu filho de que a mulher que ele amava era um monstro? Ele nunca acreditaria em mim. Não depois de meses sendo convencido de que eu era a louca da história. Eu precisava de mais. Precisava de provas concretas envolvendo ele, envolvendo nossa família, envolvendo dinheiro. Foi aí que lembrei de uma coisa. A casa. A casa que eu dei pro Bruno quando ele casou. A escritura estava no nome dele, isso era fato. Mas eu tinha pago a entrada. 50 mil reais que eu tinha juntado durante anos, trabalhando extra, fazendo declarações de imposto de renda para terceiros nas horas vagas. Dinheiro limpo, suado, honesto. Eu tinha todos os comprovantes guardados. Sempre guardei tudo. Contadora não joga papel importante fora. Comecei a investigar por conta própria. Peguei minha caderneta antiga, onde eu tinha anotado todos os valores que dei pro Bruno ao longo da vida. Não era só a casa, era a faculdade. 4 anos de mensalidades, em média R$ 1.200 por mês. R$ 57.600 só de faculdade. Era o carro que dei de presente quando ele se formou. Um Corsa usado, mas em bom estado, R$ 22 mil. Eram os valores que eu depositava na conta dele quando ele estava começando a trabalhar e o salário não era suficiente. Uma média de R$ 500 por mês durante 3 anos. R$ 18 mil. Era o dinheiro que dei para ele fazer curso técnico de vendas. R$ 3 mil. A festa de casamento, que eu paguei metade, R$ 28 mil. Fiz as contas. Somei tudo. R$ 178.600. Isso sem contar presentes de aniversário. Natais, roupas, remédios, dentista, tudo que uma mãe paga sem esperar nada em troca. E eu nunca tinha cobrado nada disso. Porque mãe não cobra. Mãe dá porque ama. Mas agora eu entendia. A Daniela sabia que eu tinha dado muito dinheiro pro meu filho. E ela queria acesso a tudo isso. Queria me afastar para ter ele só para ela. Para controlar. Para manipular. E se ela conseguisse me fazer parecer louca o suficiente, talvez até conseguisse me internar, me interditar, ter acesso aos meus bens também. Eu tinha a casa onde morava, quitada. Tinha R$ 120 mil em aplicações. Tinha minha aposentadoria de R$ 4.500 por mês. Era uma vida confortável. E ela queria tudo. Mas eu precisava de provas. Provas de que ela estava planejando algo contra mim, contra meu filho. Provas concretas, indiscutíveis. Foi aí que decidi procurar outras pessoas. Comecei pelas amigas da primeira esposa do Bruno, porque ele tinha sido casado antes, com a Carla. Eles tinham se conhecido na faculdade, namoraram 5 anos, casaram. E 2 anos depois, a Carla morreu num acidente de carro. Liguei para Teresa, que tinha sido a melhor amiga da Carla desde o colégio. Ela ficou surpresa quando atendi. Dona Márcia, quanto tempo? Como a senhora está? Disse que precisava conversar com ela pessoalmente, sobre a Carla, sobre o acidente. Ela hesitou, mas topou. Nos encontramos numa praça perto da casa dela, numa manhã de sábado ensolarada que contrastava com o peso da conversa que teríamos. Teresa tinha uns 40 anos agora, cabelos castanhos presos num rabo de cavalo, cara de quem carregava um segredo há tempo demais. Sentamos num banco debaixo de uma árvore. Dona Márcia, eu sempre quis falar com a senhora sobre isso, mas nunca tive coragem. E depois o Bruno conheceu a Daniela tão rápido que achei melhor deixar quieto. Meu coração acelerou.
Falar sobre o quê, Teresa? Ela respirou fundo. Sobre o acidente. A Carla não estava sozinha no carro. Tinha mais uma pessoa. Uma amiga nova que ela tinha feito na academia onde malhava. Uma personal trainer. O nome dela era Daniela. Senti o mundo girar. Como assim? Elas tinham ficado amigas fazia uns 2 meses. A Daniela dava aulas particulares para Carla. Treinamento funcional. Elas se davam bem. Naquele dia, elas tinham ido juntas para um evento de bem-estar em Campinas. Na volta, teve o acidente. Um caminhão atravessou a preferencial. Bateu direto no lado do motorista. A Carla morreu na hora. A Daniela estava no banco do passageiro. Saiu só com uns arranhões. Teresa limpou uma lágrima. Eu fui visitar a Daniela no hospital. Ela estava chorando, dizendo que era culpa dela, que ela tinha insistido para Carla ir no evento. Eu consolei ela. Achei que ela estava em choque. E depois, ela desapareceu. Não foi no enterro, não mandou flores, não respondeu minhas mensagens. Sumiu completamente. Até que 6 meses depois, eu vi no Facebook que o Bruno estava namorando. Quando vi a foto da namorada nova dele, quase caí da cadeira. Era a Daniela. A mesma Daniela que estava no carro com a Carla. Achei esquisito, mas o Bruno parecia feliz. E eu não queria estragar a vida dele trazendo o passado de volta. Teresa, você acha que o acidente pode não ter sido acidente? Ela me olhou com os olhos arregalados. Eu pensei nisso milhões de vezes, mas não tenho prova nenhuma. O inquérito disse que foi culpa do caminhoneiro. Ele estava com sono, atravessou o sinal. Foi preso por homicídio culposo. Cumpriu 3 anos. A Daniela deu depoimento dizendo que o caminhão veio do nada. E a investigação encerrou. Mas eu sempre achei estranho demais ela sumir assim e depois aparecer namorando o viúvo. Voltei para casa com mais perguntas que respostas. Mas agora tinha um padrão. A Daniela não era apenas uma golpista financeira. Ela era uma predadora. Escolhia homens com dinheiro, com patrimônio, com heranças. Se aproximava, ganhava confiança e destruía qualquer um que pudesse atrapalhar os planos dela. No caso do Rodrigo, falsificou documentos. No caso do Bruno, se aproximou através da falecida primeira esposa e agora estava me afastando para ter acesso total a ele e ao patrimônio da família. Eu precisava de ajuda profissional. Contratei o detetive Cardoso, um investigador particular que tinha escritório no centro da cidade. Homem sério, na casa dos 50 anos, com fama de discreto e eficiente. Paguei R$ 5.000 adiantados. Dei a ele tudo o que eu tinha. Os documentos do Rodrigo, o relato da Teresa, minhas anotações sobre as mentiras da Daniela. Quero saber tudo sobre essa mulher. Onde ela nasceu, onde morou, com quem se relacionou, se tem conta bancária em nome dela, se tem dívidas, processos, qualquer coisa. Cardoso levou 3 semanas. Voltou com um dossiê de 42 páginas. Sentamos no escritório dele, as cortinas fechadas, só a luz da luminária sobre a mesa. Ele abriu o relatório. Dona Márcia, a senhora estava certa. Daniela Costa Almeida, esse é o nome verdadeiro dela, tem um histórico extenso. Ela tem 33 anos. Nasceu em Marília. Tem 3 boletins de ocorrência registrados contra ela em cidades diferentes: São Paulo, Belo Horizonte e Curitiba. Todos por estelionato e falsificação de documentos. Nenhum resultou em condenação porque ela sempre desaparece antes do julgamento. Muda de cidade, muda de nome, começa de novo. E aqui? Ela tem algo em andamento aqui? Tem. E é sério. Ela abriu uma conta bancária em nome dela há 1 ano. Nos últimos 6 meses, teve depósitos fracionados que somam R$ 83.000. O dinheiro vem de transferências que batem com valores que sumiram da conta do seu filho. Senti a bile subir na garganta. Ela tá roubando meu filho. Não é só isso. Cardoso virou uma página. Tem mais. Encontrei um contrato preliminar de venda da casa onde eles moram. A casa que a senhora deu para o seu filho. O contrato é datado de 6 meses atrás. Tem a assinatura dele. Mas eu mandei analisar. É falsa. Ela falsificou a assinatura do seu filho para vender a casa pelas costas dele. O comprador já deu 20% de entrada. R$ 45.000 que estão numa conta fantasma em nome de uma empresa laranja que ela criou. Meu Deus, minha voz sumiu. Tem mais. Ela forjou uma procuração dando a ela acesso total às contas do seu filho. Com essa procuração, ela pode movimentar, transferir, sacar. E tem mais uma coisa que a senhora precisa saber.
Ele fez uma pausa pesada. Nos últimos 3 meses, a Daniela tem feito pesquisas online sobre interdição judicial de idosos, sobre como conseguir atestados médicos de incapacidade mental, sobre como se tornar curadora legal de alguém considerado incapaz. O mundo desabou. Ela não estava apenas roubando meu filho. Ela estava planejando me internar, me declarar louca, me tirar minha autonomia. E tudo que eu tinha, tudo que eu juntei durante uma vida inteira de trabalho, iria para as mãos dela. Cardoso, eu preciso de provas físicas, documentos, evidências que eu possa mostrar para o meu filho e para a polícia. Só esse relatório não basta. Ela vai negar tudo. Vai dizer que é mentira, que eu inventei porque sou louca. Ele concordou. Tem um problema. A evidência mais forte está escondida em algum lugar que ela controla. Essas pessoas sempre guardam documentos comprometedores perto delas, mas em lugares que acham que ninguém vai procurar. Pode ser um cofre, pode ser uma gaveta trancada, pode ser... Ele parou. Pensou. Pode ser enterrado. Já vi casos assim. Pessoas que enterram caixas de metal com documentos e dinheiro no quintal, achando que ninguém vai achar. O quintal. A casa que eu dei para o meu filho. O quintal grande com terra fofa, fácil de cavar. Onde só ela passava tempo, porque o Bruno viajava demais. Onde ela tinha plantado uma horta, segundo ela, mas que nunca produziu nada. Eu preciso entrar naquele quintal. Preciso vasculhar sem ela saber. Foi aí que tive a ideia. Seu Joaquim, o jardineiro que trabalhou para minha família durante 15 anos, quando eu ainda era casada. Ele tinha trabalhado para o meu ex-marido depois que nos separamos. Era discreto, confiável e, mais importante, a Daniela nunca tinha visto ele. Ela não sabia que ele me conhecia. Liguei para o Joaquim. Expliquei a situação. Ele ficou furioso quando soube que alguém estava me fazendo mal. Dona Márcia, a senhora pode contar comigo. Vou me passar por jardineiro autônomo oferecendo serviço. Ela não vai desconfiar. E foi exatamente isso que ele fez. Mas o que seu Joaquim ia encontrar naquela terra? E eu estava preparada para a verdade. Seu Joaquim bateu na porta da casa do meu filho numa terça-feira de manhã, 10h30, horário que eu sabia que o Bruno estava viajando, e a Daniela estava sozinha. Ele usava um boné velho, camisa surrada de trabalho e carregava ferramentas de jardinagem numa caixa de madeira. Tocou a campainha. Esperou. A Daniela abriu a porta, usando uma roupa de academia justa, cabelo preso num coque alto, cara de quem tinha acabado de acordar. Pois não? A voz dela tinha aquela impaciência de quem não gosta de ser incomodada. Joaquim tirou o boné, educado. Bom dia, moça. Sou jardineiro. Tô oferecendo serviço aqui no bairro. Fazendo uma promoção. Limpeza de quintal, poda de árvore, adubo, manutenção. Tudo pela metade do preço. A senhorita não quer dar uma olhada? Eu trabalho bem, tenho referências. A Daniela olhou para o quintal através da janela lateral da casa. Estava realmente precisando de manutenção. O mato tinha crescido, as plantas estavam desorganizadas, tinha folhas secas acumuladas no canto. Ela hesitou. Quanto custa? Para um quintal desse tamanho, cobro normalmente R$ 300, mas na promoção tá 150. 3 dias de serviço, deixo tudo limpinho. Era barato demais para recusar. Ela aceitou. Pode começar hoje, mas eu vou sair daqui a pouco. Você fica trabalhando aí e me avisa quando terminar cada dia. O portão dos fundos fica aberto. Pode entrar por ali. Perfeito. Joaquim começou o trabalho. No primeiro dia, apenas observou. Mapeou o terreno mentalmente, onde a terra parecia mexida recentemente, onde tinha áreas que não crescia grama. No segundo dia, trouxe um detector de metais pequeno, discreto. Passou pelo quintal inteiro fazendo de conta que estava procurando entulho ou pedras. O aparelho apitou em 3 lugares diferentes. 2 eram falsos positivos, pregos velhos, uma lata enterrada. Mas o terceiro lugar, bem perto da cerca dos fundos, embaixo de uma roseira que parecia ter sido plantada há pouco tempo, o sinal era forte e persistente. No terceiro dia, quarta-feira de manhã, Joaquim esperou a Daniela sair para a academia. Ela sempre saía às 9, voltava às 11. Ele tinha 2 horas. Começou a cavar. A terra estava fofa. Tinha sido mexida nos últimos meses. Cavou 40 centímetros, 50, 70. E então a pá bateu em algo sólido. Metal. Cavou ao redor com cuidado. Era uma caixa de metal enferrujada, retangular, do tamanho de uma maleta pequena. Pesada. Ele pegou o telefone com as mãos tremendo. Ligou para mim.
Eram 9h43 da manhã. Atendi no primeiro toque. Joaquim? A voz dele estava alterada. Dona Márcia, a senhora precisa ver isso agora. Achei alguma coisa. Tô indo. Desliguei. Peguei a bolsa, as chaves do carro, liguei pro detetive Cardoso. Achamos. Preciso de você como testemunha. Endereço é Rua das Acácias, número 132. Liguei pra Teresa. Teresa, preciso de você. Agora. É urgente. Dei o endereço. Entrei no carro e dirigi a 120 por hora pelas ruas vazias da manhã. Cheguei em 8 minutos. Joaquim estava parado no quintal. A caixa ainda dentro do buraco, sem ter tocado nela. Seu rosto estava branco. Dona Márcia, eu não abri. Achei melhor esperar a senhora. Mas tem alguma coisa pesada aqui dentro. E tem cheiro. Cheiro de mofo, de papel velho. Cardoso chegou 5 minutos depois. Teresa, 10. Ficamos os 4 ali, em volta daquele buraco na terra, olhando para a caixa como se fosse uma bomba. E era, porque o que tivesse ali dentro ia explodir a vida de muita gente. Vamos tirar. A disse isso com uma firmeza que não sabia que tinha. Joaquim e Cardoso pegaram a caixa com cuidado, ergueram, colocaram sobre uma lona que Joaquim tinha estendido no chão. A caixa tinha um cadeado velho, enferrujado. Cardoso tirou uma ferramenta da bolsa dele, forçou. O cadeado cedeu com um estalo seco. Abri a tampa devagar. O cheiro de papel velho, plástico e umidade bateu no meu rosto. Olhei para dentro. E tudo que eu tinha imaginado, tudo que eu tinha suspeitado, se confirmou de uma vez só. Documentos. Pilhas de documentos dentro de sacos plásticos grossos. O primeiro que peguei era uma escritura, da casa onde estávamos, com a assinatura do Bruno. Mas a data estava errada. E a assinatura, quando olhei com cuidado, estava levemente diferente. Falsa. Era o contrato de venda que Cardoso tinha me falado. Peguei outro documento. Era uma procuração, dando poderes totais para Daniela Costa Almeida movimentar contas, vender bens, tomar decisões legais em nome de Bruno Santana. A assinatura dele, novamente falsificada. Tinha extratos bancários, contas que eu nunca tinha visto, em nome da Daniela, com depósitos fracionados, 3.000 aqui, 5.000 ali, 8.000 lá. Valores pequenos que não chamam atenção, mas que somados chegavam a quantias absurdas. Calculei mentalmente enquanto folheava. 87 mil reais só nos últimos 8 meses. Tinha cheques. Cheques assinados pelo Bruno, mas que eu sabia que ele nunca tinha assinado. Valores que tinham sido descontados da conta dele e transferidos para contas fantasmas. Tinha até um documento que me fez a vista escurecer. Um requerimento de interdição judicial. Meu nome. Márcia Helena Santana. Requerente. Daniela Costa Almeida. Nora e responsável pela assistência da interditanda. Motivo: demência senil, esquecimentos graves, incapacidade de gerir a própria vida e patrimônio. Estava datado de 3 semanas atrás. Ainda não tinha sido protocolado, mas estava pronto. Assinado por ela e por um advogado que eu não conhecia. Senti as pernas bambas. Teresa segurou meu braço. Dona Márcia, senta, respira. Sentei na beirada da lona. Respirei fundo. Mas não podia parar agora. Tinha mais coisa ali dentro. Continuei vasculhando. No fundo da caixa, embrulhado em veludo preto, estava o porta-joias da minha mãe. As pérolas, as esmeraldas, o broche de ouro que pertenceu à minha avó. Tudo ali, intacto. Ela tinha roubado de mim e enterrado como um tesouro de pirata. Como se fossem dela. Como se eu nunca fosse atrás. Tinha mais. Documentos de outras pessoas. Contratos em nome de pessoas que eu não conhecia. Rodrigo Tavares. Vi o nome dele num contrato falso de venda de imóvel. A mesma assinatura forjada que ele tinha me mostrado. Ela tinha guardado a evidência do próprio golpe. Tinha outros nomes. Paulo Mendes, Fábio Andrade. Homens que provavelmente tinham sido vítimas dela em outras cidades, em outras vidas. E tinha dinheiro. Maços de dinheiro em notas de 100. Contei. 35 mil reais em espécie. Dinheiro vivo, escondido, provavelmente roubado de contas que ela tinha acesso. Cardoso estava fotografando tudo. Cada documento, cada cheque, cada página. Isso aqui é prova suficiente para prender ela por anos. Estelionato, falsificação ideológica, apropriação indébita, tentativa de interdição fraudulenta. Ela não vai ter para onde correr. Teresa estava chorando.
Dona Márcia, que mulher monstruosa! Como ela consegue dormir à noite? Eu não respondi, porque naquele momento, olhando para aquela caixa cheia de vidas destruídas, de mentiras documentadas, de maldade calculada, eu não senti raiva. Senti uma frieza que nunca tinha sentido antes na vida, uma clareza gelada, uma determinação de aço, porque agora eu tinha tudo. Tinha as provas, tinha as testemunhas, tinha os documentos, e ia usar tudo isso para destruir aquela mulher antes que ela destruísse mais alguém. Cardoso, lacra tudo. Fotografa, cataloga, guarda como evidência. Joaquim, enterra a caixa de volta exatamente como estava. Deixa o quintal arrumado. Ninguém pode saber que estivemos aqui. Olhei para o relógio. 10h30. A Daniela ia voltar em meia hora. Teresa, você vai comigo. Nós vamos esperar. Vamos esperar o momento certo e então vamos acabar com essa mulher. Saímos da casa. Joaquim continuou trabalhando como se nada tivesse acontecido. Enterrou a caixa de volta, plantou a roseira em cima novamente, limpou o quintal, varreu as folhas. Quando a Daniela chegou às 11h15, o quintal estava impecável. Ela pagou os R$ 150 para ele e ele foi embora, educado, agradecendo. Ela nunca soube que a vida dela tinha acabado naquela manhã, mas eu sabia, e agora precisava decidir como ia executar minha vingança, porque não ia ser rápido, não ia ser indolor, ia ser cirúrgico, ia ser devastador, ia ser na frente do meu filho, para ele ver com os próprios olhos quem era a mulher que ele tinha casado. Passei os 3 dias seguintes planejando tudo, sentada na mesa da minha cozinha, com os documentos espalhados, com um caderno de anotações, montando a estratégia como um general monta uma batalha. Liguei para o Rodrigo. Você topa dar um depoimento? Presencialmente? Na frente do meu filho e da Daniela? Ele não hesitou. Topo. Eu quero ver a cara dela quando for desmascarada. Liguei para um advogado especialista em crimes financeiros, Dr. Meirelles, recomendado pelo Cardoso. Levei todas as cópias dos documentos. Ele analisou durante 2 horas. Quando terminou, tirou os óculos e me olhou sério. Dona Márcia, com isso aqui eu consigo não só prender ela, mas também anular todos os danos que ela causou. Seu filho vai recuperar tudo que ela roubou, e a senhora vai estar protegida legalmente. Eu vou preparar uma notificação judicial. Quando a senhora quiser executar, é só me avisar. Liguei para o Bruno. Pela primeira vez em meses, atendeu no segundo toque. Oi, mãe. A voz dele estava cansada, talvez desconfiada. Filho, preciso falar com você e com a Daniela. É urgente. É sobre a casa, sobre documentos importantes. Pode ser sábado à tarde? Eu vou aí? Ele hesitou. Ouvi a voz da Daniela ao fundo. Quem é? É minha mãe. Quer vir aqui sábado falar de uns documentos. Ouvi ela resmungar. Mas ele concordou. Tá bom, mãe. Sábado, 3 horas. A gente te espera. Perfeito. Eu tinha 4 dias para preparar o confronto. 4 dias para ensaiar o que ia dizer. 4 dias para ter certeza de que quando eu abrisse a boca, as palavras iam sair como lâminas, afiadas, precisas, letais. Na sexta noite não consegui dormir. Fiquei deitada no escuro, olhando para o teto, sentindo meu coração bater acelerado. Não era medo, era antecipação. Era a sensação de que finalmente, depois de 2 anos de humilhação, de dor, de silêncio engolido, eu ia poder gritar. Ia poder mostrar a verdade. Ia poder olhar nos olhos da mulher que quase me destruiu e dizer: você perdeu. No sábado de manhã, tomei banho demorado. Lavei o cabelo com calma. Passei creme, me perfumei. Escolhi uma roupa bonita, elegante. Uma calça social preta, uma blusa branca de seda, um blazer azul marinho. Passei batom vermelho. Me olhei no espelho. Não vi uma velha esquecida. Vi uma guerreira. Vi uma mulher que tinha sobrevivido a tudo e estava pronta para vencer. Peguei minha bolsa. Coloquei dentro. Pendrive com todas as fotos dos documentos, caderno com anotações, cópias impressas dos principais documentos, cartão do advogado, telefone do Cardoso no descagem rápida. Estava pronta. Dirigi até a casa do meu filho. Cheguei às 3 em ponto. Toquei a campainha. A Daniela abriu. Quando me viu arrumada, maquiada, séria, eu vi um flash de surpresa no rosto dela. Márcia, entra. Não tinha mais o tom condescendente. Tinha cautela. Entrei. O Bruno estava sentado no sofá da sala. Levantou quando me viu. Oi, mãe.
Senta. Quer água? Café? Neguei. Não, filho. Obrigada. Eu vim para uma coisa específica. E vocês dois precisam me ouvir até o fim. Sem interrupções. A Daniela cruzou os braços, encostou na parede. O que foi, Márcia? Tá tudo bem? A voz tinha aquela falsa preocupação que eu conhecia bem. Olhei para ela, direto nos olhos, e disse com uma calma assustadora: Daniela, eu sei de tudo. Sei dos documentos falsos, sei do dinheiro roubado, sei dos golpes que você aplicou antes de conhecer meu filho, sei do que você enterrou no quintal. E vim aqui hoje na frente do Bruno para te dar uma escolha. Você confessa tudo agora, devolve cada centavo, assina a anulação do casamento e vai embora sem fazer escândalo. Ou eu chamo a polícia que está esperando a 3 quarteirões daqui e você vai presa ainda hoje. O silêncio que desceu naquela sala foi ensurdecedor. A Daniela ficou branca, não pálida, branca, como se todo o sangue tivesse descido para o chão. E o Bruno me olhou como se estivesse vendo um fantasma. Será que ele ia acreditar em mim? Ou ia defender ela até o fim? O Bruno levantou devagar do sofá. A cara dele era de quem tinha acabado de levar um soco no estômago. Mãe, do que você está falando? Que história é essa de documentos falsos? De dinheiro roubado? Ele olhou para Daniela, procurando confirmação de que eu estava surtando. Amor, você está entendendo alguma coisa? A Daniela tentou rir. Foi um som esganiçado, falso, que morreu no ar antes de convencer alguém. Bruno, sua mãe tá... Ela tá confusa de novo. Márcia, a senhora andou tomando seus remédios direitinho? Será que não tá misturando as coisas? Ela deu um passo na minha direção, a mão estendida como se fosse me acalmar. Vem, senta. Vou fazer um chá para a senhora. A gente conversa com calma. Não me movi. Continuei de pé, a bolsa segura contra o corpo, os olhos fixos nela. Não, você vai sentar. E vai ficar quieta, porque eu não vim aqui sozinha. E não vim despreparada. Peguei o celular. Disquei. O detetive Cardoso atendeu no primeiro toque. Pode vir? Traga tudo. Desliguei. Olhei para o Bruno. Filho, nos próximos 15 minutos, a sua vida vai virar de cabeça para baixo. E eu peço, pelo amor que você tem por mim, que você me escute até o fim antes de falar qualquer coisa. A campainha tocou. A Daniela deu um pulo. Quem é? Sua voz saiu 3 tons acima do normal. Fui até a porta e abri. Cardoso entrou carregando uma caixa de papelão. Teresa entrou atrás dele. E por último, Rodrigo. Quando a Daniela viu o Rodrigo, o rosto dela passou por 5 emoções diferentes em 2 segundos. Surpresa, reconhecimento, medo, raiva e, finalmente, desespero puro. Não, ela sussurrou. Não, o que ele está fazendo aqui? Deu um passo para trás, bateu na parede. As mãos começaram a tremer. Bruno olhou para todo mundo na sala, completamente perdido. Alguém pode me explicar o que está acontecendo? Quem são essas pessoas? Mãe, que loucura é essa? Cardoso colocou a caixa no centro da sala, na mesinha de centro de vidro. Abriu, tirou pastas, documentos, fotos ampliadas, organizou tudo como um promotor organizaria evidências num tribunal. Eu me sentei na poltrona. Teresa ficou ao meu lado. Rodrigo ficou de pé perto da porta, bloqueando a saída. A Daniela estava encurralada. Bruno, senta. Minha voz saiu firme. Ele sentou, ainda confuso, ainda desconfiado. Olhava para mim como se eu tivesse enlouquecido de vez. Filho, vou te contar uma história. E você vai ouvir tudo, do começo ao fim. Respirei fundo. Há 2 anos, as joias da sua avó sumiram da minha casa. Você lembra que eu te liguei desesperada? Você lembra que eu achei que tinha perdido, que estava ficando esquecida? Ele assentiu, ainda sem entender. Eu não perdi nada. Elas foram roubadas. E quem roubou foi ela. Apontei para Daniela. Isso é mentira! A Daniela gritou. Bruno, ela tá louca. Ela tá inventando tudo isso porque nunca me aceitou. Ela quer separar a gente. Quieta. Cardoso falou pela primeira vez, a voz grave e autoritária. Você vai ter sua chance de falar, quando acabarmos de apresentar as provas. Ele pegou a primeira pasta. Bruno, meu nome é Paulo Cardoso. Sou investigador particular. Sua mãe me contratou há 3 meses para investigar a Daniela. E o que eu descobri? Bem, você vai ver agora. Abriu a pasta, tirou fotos ampliadas, colocou na mesa, uma a uma. A primeira foto era da caixa de metal, fechada, enterrada.
A segunda era da caixa aberta. A terceira mostrava os documentos dentro. A quarta, as joias. Bruno pegou a foto das joias. Reconheceu. Esse é o colar da avó. Olhou para mim. Você achou? Achei. Enterrado no quintal da sua casa, dentro de uma caixa de metal que a Daniela escondeu debaixo da roseira dos fundos. Virei para ela. Quer explicar para ele como as joias da minha mãe foram parar enterradas no seu quintal, Daniela? Ela estava congelada. A boca abriu e fechou sem som. Finalmente. Eu não sei como foram parar lá. Alguém colocou. Vocês armaram isso. Vocês enterraram lá para me incriminar? Interessante teoria. Cardoso pegou outra pasta. Pena que suas digitais estão em todos os documentos que estavam junto com as joias. Documentos que vou te mostrar agora, Bruno. Começou a tirar cópias. Colocou na mesa. Esse aqui é um contrato de venda da sua casa, datado de 6 meses atrás, com sua assinatura. Só que você nunca assinou isso. Assinou? Bruno pegou o papel. Leu. Ficou branco. Eu nunca assinei isso. Eu nunca quis vender essa casa. Olhou para Daniela. Do que ele está falando? Ela falsificou sua assinatura, eu disse. Ela ia vender essa casa sem você saber. O comprador já tinha dado entrada de R$45 mil. Dinheiro que está numa conta fantasma em nome de uma empresa laranja que ela criou. Você nunca ia ver esse dinheiro. Quando a venda se concretizasse, ela ia desaparecer. Mentira! Tudo mentira! Daniela gritou, mas a voz saiu desesperada, sem convicção. Tem mais. Cardoso colocou extratos bancários na mesa. Essa é uma conta em nome da Daniela que você não conhece, Bruno. Nos últimos 8 meses, teve depósitos que somam R$87 mil. O dinheiro veio de transferências fracionadas da sua conta. Pequenos valores que você não percebeu faltando. 3 mil aqui, 5 mil ali. Ela estava drenando sua conta aos poucos. Bruno pegou os extratos. As mãos tremiam. Olhou os valores, as datas. Reconheceu algumas transferências. Eu autorizei algumas dessas. Ela disse que era para a reforma da casa, para comprar equipamentos para a academia dela. Não teve reforma nenhuma. Não teve equipamento nenhum. O dinheiro foi para a conta pessoal dela. Cardoso virou mais páginas. E tem mais, muito mais. Colocou na mesa uma procuração. Essa aqui é uma procuração dando poderes totais para ela movimentar suas contas, vender seus bens, tomar decisões legais em seu nome. Você assinou isso? Não, nunca! Bruno levantou, agitado. Olhou para Daniela. Você falsificou minha assinatura? Você estava roubando de mim? Daniela tentou uma última cartada. Começou a chorar. Lágrimas falsas, encenação barata. Amor, eu posso explicar. Eu estava com dívidas. Minha mãe estava doente, precisava de dinheiro para remédio. Eu não quis te preocupar. Eu ia devolver tudo, eu juro. Estendeu as mãos para ele. Sua mãe morreu há 8 anos. A voz veio da porta. Era Rodrigo. Ele entrou na sala, os olhos fixos na Daniela. Eu sei porque eu fui no enterro. Lembra de mim, Daniela? Rodrigo Tavares, seu ex-noivo. O cara que você tentou roubar usando exatamente o mesmo golpe. A reação dela foi imediata. Puro pânico. Ela tentou correr, mas Teresa bloqueou o outro lado da sala. Estava encurralada. Eu não sei quem você é. Não? Deixa eu te refrescar a memória. Rodrigo tirou do bolso uma foto antiga. Jogou na mesa. Era ele e Daniela, abraçados, sorrindo, num restaurante, felizes. 5 anos atrás. Você me disse que me amava. Convenceu minha família que eu estava com problemas. Falsificou minha assinatura em 3 documentos tentando roubar minha herança. Quando descobri, você sumiu. E agora tá aqui, fazendo a mesma coisa com esse cara. Apontou pro Bruno. Bruno sentou de novo, a cabeça nas mãos. Estava entrando em choque. Teresa se aproximou dele, colocou a mão no ombro dele gentilmente. Bruno, eu sou Teresa. Fui melhor amiga da Carla. Ele levantou a cabeça surpreso. Preciso te contar uma coisa sobre o acidente. Não! Daniela gritou. Não! Você não vai falar dele. Isso não tem nada a ver. Tem tudo a ver. Teresa ignorou ela. Olhou para o Bruno. A Carla não estava sozinha no carro no dia do acidente. A Daniela estava com ela. Elas tinham ficado amigas na academia. Foram juntas num evento em Campinas. Na volta teve o acidente. A Carla morreu. A Daniela sobreviveu. E 6 meses depois, ela estava namorando você. O silêncio que caiu foi sepulcral.
Bruno olhou para Daniela como se estivesse vendo ela pela primeira vez. Você conhecia a Carla? Você nunca me contou isso. Você disse que a gente se conheceu por acaso, num café. E por que foi? Daniela tentou, mas a voz não tinha mais força. Foi coincidência. Eu não sabia quem você era quando a gente começou a namorar. Mentira! Teresa tirou o celular. Mostrou uma foto antiga. Essa é da festa de aniversário da Carla, 2 meses antes do acidente. Você tá aqui, na casa dela. E olha quem mais tá na foto. Ampliou. Bruno estava no fundo, de copo na mão, conversando com amigos. Você já conhecia ele. Já sabia quem ele era. Já sabia que ele tinha herdado o dinheiro dos pais. Você se aproximou da Carla de propósito. Bruno começou a chorar. Não era choro de tristeza. Era desespero. Era o choro de quem descobre que os últimos anos da vida foram uma mentira, que a mulher que ele amava nunca existiu. Era um choro de alma quebrada. Eu me levantei, fui até meu filho, abracei ele apertado. Ele se agarrou em mim como uma criança, chorava no meu ombro. Mãe, me perdoa. Eu não acreditei em você. Eu te tratei tão mal. Acariciei o cabelo dele. Shh, não foi culpa sua. Ela é boa no que faz, ela te manipulou. Daniela estava encostada na parede, o rosto destruído. Não tinha para onde correr, não tinha como mentir. As provas estavam todas ali, as testemunhas todas presentes. Era o fim. Cardoso pegou o celular. Hora de chamar a polícia. Tenho um delegado amigo esperando minha ligação. Começou a discar. Espera, eu disse. Todos olharam para mim. Olhei para Daniela. Eu vou te dar uma última chance. Uma só. Você tem 2 opções. Primeira, confessa tudo agora. Assina a devolução de todo o dinheiro que roubou. Assina a anulação do casamento. Sai da vida do meu filho para sempre. E eu não chamo a polícia hoje. Você tem 24 horas para sair da cidade. E não volta nunca mais. Segunda opção. A polícia chega, você é presa, responde por todos os processos, vai para a cadeia e eu garanto pessoalmente que você não vai sair de lá tão cedo. Escolhe. Agora. Daniela deslizou pela parede até sentar no chão. Estava derrotada. Completamente destruída. Lágrimas reais agora. Não de arrependimento. De raiva. De derrota. Eu escolho a primeira. A voz saiu quebrada. Ótimo. Cardoso pegou uma pasta. Assina aqui. E aqui. E aqui. Colocou 3 documentos na frente dela. Ela assinou tudo. Sem ler. Sem falar. Apenas assinou. Você tem até amanhã. 12:00 para deixar essa casa. Deixa as chaves na mesa. Não leva nada que não seja seu. E desaparece. Se eu te vejo de novo nessa cidade, te boto na cadeia. Entendido? Ela assentiu. Silenciosa, derrotada. Levantou cambaleando. Olhou para o Bruno uma última vez. Ele nem olhou de volta. Estava nos meus braços, ainda chorando. Ela subiu as escadas. Alguns minutos depois, desceu com uma bolsa pequena. Passou por nós como um fantasma. Saiu pela porta, não olhou para trás. E assim, sem escândalo, sem violência, sem drama final, ela simplesmente desapareceu da nossa vida. Mas a destruição que ela tinha deixado, essa ia levar tempo para curar. Nas semanas seguintes, a vida virou uma corrida contra o tempo para desfazer cada nó que a Daniela tinha feito. Dr. Meirelles, o advogado, trabalhou incansavelmente. Anulou os contratos falsos. Bloqueou as contas fraudulentas, recuperou os R$ 87 mil que ela tinha roubado do Bruno. O dinheiro estava intacto na conta fantasma. Ela não tinha conseguido sacar ainda, porque estava esperando mais valores entrarem para não levantar suspeita. Os 45 mil da entrada da casa, conseguimos rastrear. O comprador, quando soube que o contrato era falso, exigiu devolução imediata. Ameaçou processar, mas Meirelles negociou. Provamos que o Bruno era vítima, não cúmplice. O comprador recebeu de volta cada centavo e desistiu da ação. As joias da minha mãe voltaram para casa. Limpei cada peça com cuidado, com carinho, como se estivesse pedindo desculpas à memória dela por ter deixado aquilo ser roubado. Guardei no cofre do banco. Nunca mais confiei em gaveta de casa. Bruno precisou de ajuda. Ajuda profissional. Entrou em terapia 3 vezes por semana. Passou por um psicólogo especializado em manipulação e abuso emocional. O doutor disse que o que ele sofreu tinha nome: violência psicológica, gaslighting, abuso financeiro. Bruno tinha sido vítima de uma predadora.
E a culpa que ele sentia, por ter acreditado nela, por ter me afastado, por ter demorado a ver a verdade, essa culpa estava corroendo ele por dentro. Ele voltou a morar comigo, não porque precisava, mas porque queria, porque a casa dele, aquela casa que eu tinha dado com tanto amor, tinha se tornado um lugar contaminado. Cada cômodo guardava lembranças podres, cada parede tinha ecos de mentiras. Ele não conseguia mais dormir lá, então voltou para o quarto de infância dele. E eu cuidei do meu filho como cuidei quando ele era criança. Fiz comida que ele gostava. Sentei com ele nas noites de insônia. Segurei a mão dele quando ele acordava de pesadelos em que a Daniela estava enterrando ele vivo no quintal. A casa foi vendida 3 meses depois. Compradores novos, um casal jovem com um bebê. Eles não sabiam da história. Não contei. Não era justo contaminar o começo deles com o fim que aquela casa tinha sido pra gente. Bruno usou o dinheiro para quitar dívidas que tinha acumulado sem saber. Dívidas que a Daniela tinha feito no nome dele e que ele descobriu depois, quando começamos a vasculhar tudo. Cartões de crédito com limites estourados, empréstimos que ele nunca pediu, cheques sem fundo. No total, eram mais 112 mil reais de dívidas. O dinheiro da venda cobriu tudo. Ainda sobrou. Rodrigo foi embora da cidade, mas antes de ir, veio se despedir. Tomamos café na minha cozinha, os 3, eu, Bruno e ele. Obrigado por ter me ajudado a fazer justiça, eu disse. Ele sorriu cansado. Não, obrigado a você. Eu fiquei anos achando que era fraco por ter sido enganado por ela, achando que era minha culpa. Ver que ela fez com outras pessoas, isso me libertou. Me fez entender que o problema nunca foi eu, foi ela. Ele estendeu a mão para o Bruno. Você vai se recuperar. Leva tempo, mas você vai. Bruno apertou a mão dele, agradecido. Teresa virou minha amiga. A gente almoça junto toda terça-feira num restaurante italiano perto da praça. Ela me conta das filhas, do marido, do trabalho dela como professora. Eu conto do Bruno, de como ele está se reconstruindo devagar. Tem dias que ela fala da Carla, diz que sente falta da amiga, mas agora, pelo menos, sente que fez justiça pela memória dela. Se a Daniela teve alguma coisa a ver com aquele acidente, a gente nunca vai saber. Mas pelo menos a gente impediu ela de destruir mais vidas. Seu Joaquim não quis aceitar pagamento. Dona Márcia, a senhora me deu trabalho quando eu precisava. Me tratou sempre com respeito. Me ajudou quando minha esposa ficou doente. Pagou os remédios que eu não conseguia comprar. Eu que te devo, não você para mim. Insisti. Ele cedeu. Aceitou 5 mil reais. Disse que ia usar para fazer uma viagem com a esposa, coisa que eles nunca tinham feito na vida. 1 mês depois, recebi uma foto pelo WhatsApp, os dois na praia, de mãos dadas, sorrindo. Obrigado, Dona Márcia. A vida é mais leve depois que a gente faz justiça. Sobre a Daniela, sumiu. Literalmente. Ninguém mais ouviu falar dela. Não foi presa porque ela cumpriu o acordo. Devolveu o dinheiro, saiu da cidade, desapareceu. Mas eu sei que um dia ela vai fazer de novo. Vai escolher outra vítima. Outro homem solitário. Outro patrimônio para roubar. Porque gente assim não muda. Não sente culpa. Não aprende. Só se adapta. E recomeça. Mas pelo menos não vai ser com a minha família. Não vai ser com meu filho. E se por acaso alguma das vítimas futuras dela pesquisar o nome dela, vai achar os registros que o Dr. Meirelles fez questão de oficializar. Boletim de ocorrência. Processos, tudo registrado, tudo público. O nome Daniela Costa Almeida agora está marcado, e qualquer um que fizer uma pesquisa mínima vai ver os alertas. Bruno, aos poucos, voltou a viver. Levou 1 ano. 1 ano inteiro de terapia, de reconstrução, de aprender a confiar de novo. Não em outras pessoas, isso ainda está difícil, mas em si mesmo. Ele passou meses se culpando. Como eu não vi, mãe, como eu fui tão burro. E eu repetia toda vez, você não foi burro, você foi manipulado por uma profissional. Isso não te faz fraco, te faz humano. Hoje ele mora sozinho. Alugou um apartamento pequeno, moderno, sem história, sem fantasmas. Tá reconstruindo a vida. O trabalho o ajudou. Ele sempre foi bom vendedor e mergulhou de cabeça nos projetos, nas viagens. A dor vira combustível. Ele me liga todo dia, às 7 da manhã, só para dizer bom dia. Só para ouvir minha voz e lembrar que eu tô aqui, que eu sempre estive. Jantamos juntos todo domingo. Ele cozinha. Aprendeu na terapia que ter rotinas ajuda a ancorar.
faz uma macarronada maravilhosa. A gente come, conversa, assiste algum filme bobo na Netflix. Às vezes, ele ainda chora. Quando vê alguma coisa que lembra ela. Uma música, um cheiro, um lugar. E eu seguro a mão dele e lembro. Isso passa. Não hoje, não amanhã, mas passa. Tem uma mulher nova na vida dele. Nada sério ainda. Eles se conheceram num grupo de apoio para vítimas de abuso emocional. Ela também foi manipulada, traída, destruída. Eles se entendem, dividem as feridas, curam juntos, devagar. Eu conheci ela mês passado, simpática, de olhos sinceros. Mas vi o Bruno tenso o tempo todo, hipervigilante, procurando sinais de mentira, de manipulação. Vai levar tempo. Talvez ele nunca mais confie completamente. Mas pelo menos está tentando. Eu tô bem. Melhor que bem. Tô em paz. Porque aprendi uma coisa nesses anos todos de dor. A dignidade não tá em nunca cair. Tá em levantar. Mesmo quando todos te disseram que você estava louca. Mesmo quando seu próprio filho duvidou de você. Mesmo quando o chão desabou. Você levanta, limpa a poeira. E prova pro mundo que você sempre esteve certa. Retomei meus hobbies, voltei a fazer caminhadas no parque toda manhã, entrei num grupo de tricô, sim, tricô, coisa de velha, mas eu adoro. A gente se reúne toda quinta-feira, toma chá, conversa, ri. São mulheres incríveis, cada uma com sua história de superação. Uma perdeu o marido, outra se divorciou depois de 30 anos, outra foi traída pela melhor amiga. E todas levantaram, todas reconstruíram. E todas tecem, ponto por ponto, uma vida nova. Viajei, sozinha, coisa que nunca tinha feito na vida. Fui para Gramado no inverno. Fiquei numa pousada aconchegante, tomei chocolate quente todo dia, caminhei pelas ruas floridas e pela primeira vez em anos me senti completa, sem depender de filho, sem depender de ninguém. Só eu, Márcia, a mulher que eu sempre fui debaixo de todas as camadas de dor. As joias da minha mãe continuam no cofre, mas agora, uma vez por ano, no aniversário dela, eu tiro. Coloco as pérolas no pescoço, os brincos de esmeralda, e olho no espelho, e falo com ela: Mãe, eu protegi o que você me deixou. Eu lutei, e eu venci. A lição que aprendi, e que divido com qualquer pessoa que estiver passando por algo parecido, quando tentarem te convencer de que você tá louca, investigue, documente. Junte provas. Confie no seu instinto, porque gaslighting só funciona se você duvidar de si mesma. E quando você descobrir a verdade, não tenha pena. Não hesite. Mostre para o mundo quem é o verdadeiro monstro. Porque a dignidade não é negociável. É conquistada, defendida, resgatada. E eu resgatei a minha. Se você chegou até aqui nessa história, deixa seu like, compartilha com quem precisa ouvir isso. Se inscreve no canal e clica na próxima história que está aparecendo na tela agora. Sua história pode ser a próxima que a gente conta. Nunca desista da sua dignidade. Nunca.